Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de física. Nós estamos falando sobre equilíbrio estático. Essa é a aula número 4, onde nós vamos resolver um exemplo de equilíbrio estático. Nesse caso aqui, esse exemplo é o equilíbrio de uma viga horizontal. Então, o exemplo diz o seguinte, ó. Na figura, uma viga homogênea de comprimento L e massa m igual a 1,8 kg está apoiada em duas balanças. Então nós temos uma viga de distribuição de massa homogênea. Essa viga tem uma massa m, ela está apoiada aqui em duas balanças. Um bloco homogêneo também, de massa m igual a 2,7 kg, esse bloco aqui, está apoiado na viga, com o centro a uma distância L sobre 4 da extremidade esquerda da viga. Então a distância aqui entre o centro de gravidade do bloco de massa m e essa balança, né? Esse apoio dessa balança, essa distância é L sobre 4, enquanto o tamanho da viga completo é L. Quais são as leituras das balanças? Bom, as leituras das balanças aqui nada mais são do que as forças normais. A força normal que essa balança faz vai ser a leitura dessa balança, e a força normal que essa outra segunda balança faz vai ser a leitura que ela vai ter, né? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ser desenhar o diagrama de forças que estão atuando no sistema. Então nós temos os dois apoios, nós temos aqui a viga. No centro da viga, como ela é homogênea, né, nós temos o peso dela atuando, e no centro do bloco nós temos o peso dele atuando. As reações, as forças normais aqui, que são as leituras das balanças, eu estou chamando de F1, que é a balança da esquerda, e F2, a balança da direita. A primeira condição de equilíbrio estático nos diz que a soma das forças tem que ser igual a zero. Se a soma das forças tem que ser igual a zero, então vamos somar todas as forças que estão atuando no sistema. Nós temos a força F1, a força F2, nós temos o peso do bloco e nós temos o peso da viga. Para que o sistema esteja em equilíbrio, a soma das forças deve ser nula. Então, se eu tirar aqui a notação vetorial, né, uma vez que todas as forças estão atuando no eixo Y, no eixo vertical, eu vou considerar que quem está para cima é positivo, tá? Então o eixo Y positivo. No caso temos F1 e F2, e as outras duas forças elas são negativas porque elas estão no sentido contrário. De forma que eu posso escrever isso aqui, ó, F1 mais F2 menos, colocando aqui o G em evidência, né? M mais M vezes G, isso igual a zero. Eu posso passar esse M mais M vezes G para o outro lado, de forma que eu chego nessa equação aqui, que será a nossa equação número 1. Agora a gente vai para a segunda condição de equilíbrio, né? Primeiro vamos desenhar aqui novamente o diagrama de força, só que agora incluindo as distâncias. Então nós temos a distância F2, ela está sendo... Aí outra coisa também importante. Eu vou considerar a origem aqui na balança 1, tá? Isso por que eu vou fazer isso? Eu não sei qual é a força F1, nem sei qual é a força F2. Então, para facilitar o meu cálculo aqui, na hora que for calcular, na hora que for determinar o torque, eu tenho que escolher a origem, né, o ponto O, de forma que eu elimine um dos dois torques, ou o torque da força F1 ou o torque da força F2, para que isso facilite o meu cálculo. Então, nesse caso, eu escolhi o lado aqui, o ponto onde a força F1 atua como sendo o meu ponto O, minha origem, e eu vou analisar todos os torques em relação a esse ponto O, tá? Então vamos lá. Então nós vamos ter o seguinte, a soma de todos os torques tem que ser nula. Então nós vamos ter aqui basicamente o torque da força F1 é zero, né? Que eu escolhi o ponto de origem exatamente onde a força F1 é aplicada, então isso faz com que o torque dela seja zero. Nós vamos ter o torque da força F2, o torque de mg, mg e o torque de mg. Uma outra coisa importante é que todos os ângulos aqui são iguais a 90 graus, né? Então, o ângulo entre F2, a força F2 e o vetor, aqui R2, é 90 graus. O mesmo vale para as outras forças, tá? Então, já posso eliminar, porque vai ficar sendo de 90 igual a 1. E eu tenho que ver apenas quem é o torque positivo e quem é o torque negativo. Eu vou considerar o torque de F2 como sendo um torque positivo, então está aqui F2 vezes L. Isso faz com que
todos os outros torques, veja que a força F1 é aplicada em um sentido, enquanto as outras duas são aplicadas em outros dois sentidos, no sentido oposto, né? Então, enquanto o F2 está gerando ou tendo uma tendência de gerar uma rotação para um lado, as outras duas forças, em relação ao ponto O, tendem a gerar uma rotação para o outro lado, para o lado oposto. Então, por isso que o torque da força F2 é positivo. Quanto a esse torque? É F2 vezes a distância, que no caso é L, né? Menos o torque da força Mzão. Vai ser o peso, Mzão vezes G, vezes a distância, que é L sobre 4. Menos o torque de Mg, Mzinho G, que é menos Mzinho G vezes L sobre 2, porque o ponto aqui onde a força da viga, né, atua é o centro de gravidade dela, que é exatamente metade do tamanho da viga. Bom, então nós temos essa expressão, nós podemos organizá-la, passar aqui esses termos negativos para o outro lado, isolar G sobre 2 e nós chegamos nesse resultado aqui. A força F2 ela é igual a Mzão sobre 2 mais Mzinho vezes G sobre 2. Essa é a equação número 2. Então nós temos a equação 1, nós temos a equação 2. Com isso nós já vamos conseguir resolver esse problema. Considerando que as massas, né, elas são de 1,8 kg, a massa Mzinho, e a massa Mzão é de 2,7 kg, pegando isso aqui e substituindo na equação 2, substituindo nessa equação aqui, né, esses valores, nós vamos encontrar que a força F2 é igual a 15,435 newtons. Então a força, ou o valor que é marcado na balança da direita, é igual a 15,435 newtons. Nós temos a força F2, podemos jogar isso aqui na equação 1 para descobrir o valor da força F1. Então, a segunda condição de equilíbrio nos levou a esse resultado. Agora, a partir da primeira condição de equilíbrio, nós vamos descobrir quem é F1. Então, substituindo esses resultados e esses valores aqui na equação 1, nós vamos ter o seguinte. Aqui está a equação 1, só que eu passei o F2 para o outro lado, ele vai negativo, né? E agora, substituindo os valores e fazendo os cálculos, nós vamos obter que a força F1 ela é igual a 28,665 newtons. Portanto, a força F2, a balança, né, que gera a força F2, marca uma força de 15,435 newtons, ou um peso de 15,435 newtons. Essa é a reação, essa é a força normal que a balança faz. E a balança 1 marca aqui 28,665 newtons. Veja que faz sentido a balança 1 ela ter uma marcação maior, uma vez que esse bloco aqui ele está deslocado mais para a esquerda, então ele está mais próximo da balança 1. Por isso que a marcação dela é maior do que a marcação da balança número 2. Bom, gente, então esse foi o nosso vídeo, essa foi a nossa aula de hoje. Na próxima aula, nós resolveremos mais um exemplo de equilíbrio estático. Por enquanto é só, pessoal. Até a próxima.